Boa noite, boa noite. Vou chamar o Júnior aqui. Boa noite, Júnior. Boa noite, Fernando. Como vai? Tá bonito, hein, meu? Obrigado. Bondade sua. E aí, Júnior, como é que tá as coisas aí? Eu acho que essa semana eu sinto um pouco de normalização aqui do nosso lado, sabe? Acho que as coisas estão começando a ter um direcionamento, né? Porque até então, as semanas anteriores, você não sabia de nada, né? Tanto da nossa vida pessoal, em relação ao comércio, em relação às coisas do dia a dia, né? Como iam acontecer, tanto no futebol, né? E agora a gente tem uma sinalização que os clubes estão voltando, né, a treinar com racionamento, né? A partir dessa semana que vem. Sexta-feira devem testar aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro já voltaram. O Flamengo, né? No Sul O já Flamengo foi o primeiro, voltaram. né? O Flamengo foi o primeiro, com racionamento total, né? Distanciamento, testando periodicamente todos os jogadores. Então, não é uma coisa normal, mas já é uma luz no fim do túnel, né? Porque a gente não tinha expectativa alguma, né, da volta do futebol. E a nossa expectativa é que os campeonatos possam retornar até a primeira quinzena de julho, né? Então, a expectativa é que no meio do mês devemos iniciar aí a volta dos estaduais. Bom, vou apresentar você, né, Júnior, para quem não conhece. É o Júnior Pedroso, o Juninho. Conheci o Júnior através do meu primo, a gente, muito churrasco, muito Verdade. bate-papo, muita resenha. E ele é empresário, né, do Lucas Moura, do Gabigol, do Guilherme. Eu fiz esse convite para a gente debater um pouco essa questão da pandemia no futebol, né? No esporte como um todo, né? Que impactou todo mundo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Júlio. Como que você, como que foi a sua trajetória, o que te levou a ser um empresário do ramo do futebol. Bom, primeiramente, boa noite aí. Parece que tá entrando a galera agora. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. Minha trajetória no futebol foi oportunidade, né? Eu não tinha vínculo nenhum com o futebol, a não ser um primo que trabalhava com futebol e era o maior agente do Brasil, era o Wagner Ribeiro. E aí ele me abriu a porta para poder trabalhar com ele em 2006 e de lá para cá eu comecei a aprender, né? Em 2006 comecei a ter os primeiros contatos com o futebol e fui ali assimilando as coisas do jeito que era feito por ele, né? Dentro do escritório dele. Eu fiquei 8 anos com ele, até eu formatar o meu negócio, né, e abrir a minha agência e hoje ter os meus projetos, né? Mas foi uma mera coincidência de um primo que trabalhava com futebol e outra coincidência de ter sido um dos maiores agentes do Brasil, do mundo e nada menos, nada mais do que na carteira Robinho, Kaká na época, França, Neymar, né? E depois eu comecei plantar as minhas sementes lá dentro e fazer as captações, enfim. E hoje eu vejo assim a sua ascensão, né? Eu acho que eu peguei bem desde o início, né, praticamente, né? A sua ascensão e vejo, né, acompanho e fico muito feliz, né, de participar assim de perto, de ver essa ascensão sua, ver a sua equipe crescendo, né? Parece que cada vez mais está crescendo e captando novos jogadores e até jogadores consagrados. E eu acho que isso é o nome que você tem no futebol hoje, né? Isso é a confiança que você transmite, né? E isso é legal, né? Porque a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre no acrescente. E eu vejo isso na sua equipe, na sua agência, isso acontecendo. A gente estava falando, né? Você estava no início, você estava falando sobre a pandemia. Isso impactou muito o mercado, né? Como um todo, né? E no futebol, como que foi esse impacto no futebol para você, Júnior? Como você sentiu isso aí na sua equipe, nos seus jogadores? Nosso negócio parou tudo, né? Os campeonatos cessaram. No primeiro momento todos cessaram, né? Porque
É um evento de grande aglomeração, né? Não tem como não ser. Mesmo sem espectador, você tem entre jogadores, staff, televisão, você tem uma série de pessoas que estão ali juntas para poder cobrir o evento e fazer o evento, né? Então, a um primeiro momento, o futebol parou no mundo inteiro. Eu acho que o único país que não parou, de certa forma, foi a Coreia, né? Continuou com racionamento mais os torneios, mas parou do nada. O futebol parou numa segunda fase da Europa da temporada, né? Porque a Europa vivia ali o segundo momento da temporada deles, que era as decisões ali, os mata-matas dos campeonatos europeus, que é a Champions League e a Europa League, e a segunda fase das ligas. E no Brasil a gente estava no início da temporada, né? Que, que talvez não foi tão prejudicial quanto na Europa, né? Que não se decide os principais torneios. Alguns países anteciparam, como a França e a Holanda já precocemente já cancelaram a temporada, né? E dali fica um calendário um pouco mais complicado ainda, porque os jogadores, mesmo que os outros países europeus voltem, esses países que cancelaram vão sofrer um pouco porque não vão ter atividades de jogo, né? Vão estar treinando enquanto esperam o retorno das suas temporadas. E, e aqui no Brasil a gente sofre porque também não sabia se ia voltar com o estadual ou não. E por uma decisão conjunta aí com a CBF, acho que as federações conseguiram fazer que terminasse num outro formato os campeonatos estaduais. Pelo lado do atleta, a maioria deles sofreram redução de salário, né? Eu acho que foi obviamente foi uma decisão acertada, mas alguns clubes trabalharam com critérios diferentes uns dos outros, né? Como qualquer clube tem liberdade de negociar isso com o seu elenco, então foram negociados aí capitão, gestão dos clubes e por outro lado também a maioria dos jogadores profissionais, pelo menos os jogadores do nosso casting, estavam trabalhando em casa, né? A maioria tem uma estrutura em casa dos jogadores profissionais que eles estavam trabalhando com o seu personal, com profissionais que são ligados a essa atividade e se cuidando da alimentação, enfim, estava esperando mesmo um retorno do futebol e os jogadores de base mais com orientação do clube, né? Porque o clube vinha fazendo também live com eles para poder orientar os treinamentos em casa. Óbvio que não é a mesma coisa, de você estar no clube, mas era alguma coisa paliativa ali no momento, né? Mas, o Fernando, pode ter certeza que todos os jogadores vão voltar bem abaixo Do da rendimento, sua né? expectativa fixa, né? Física, né? Isso é fato. Então, se tem É, aí, os clubes estão preparando agora uma pré-temporada, a maioria dos clubes, com o mesmo sistema de pré-temporada, né? Já focando na recuperação física mesmo. então, ontem eu fiz uma live com um amigo meu que está lá na Polônia, e ele falou que Uhum. a primeira coisa que voltou lá foi o futebol. Que o futebol foi o primeiro esporte que voltou foi o futebol. Eles testaram todo mundo e como é o ar livre, né, praticamente, né, os treinos, eles falou que conseguiu, o futebol conseguiu voltar e foi o futebol que trouxe, acarretou os outros a voltar também. Né? Foi legal isso. Aqui no Brasil, eu até falei que aqui no Brasil o Flamengo estava tentando fazer isso, né? Fez, Ganhou. né? Fez. Fez. Né? Foi muito E criticado por algumas pessoas, né? Mas ele acabou alavancando a motivação dos outros clubes, né? então, é assim, né? O primeiro que puxa o bonde segue os outros seguem, né? E o futebol, assim, é um esporte aqui no Brasil, né? Que a gente vive do futebol, né? Tudo é o futebol, né? Um esporte que é de massa, é um esporte que todo mundo, aqui no Brasil, é o esporte mais praticado, né? E No então mundo, né? fez falta, né? No mundo. Mas aqui fez muita falta, né? A gente, nós mesmos que é acostumado quarta e domingo, né? Que é o dia do futebol aqui no Brasil. Mas eu acho que e também era um bálsamo que a gente perdeu, né? Você vê que até as emissoras estão passando os jogos importantes, né? Porque na grade o que tinha era o futebol. Né? Não, É o que movimenta, né? imagina do outro lado das emissoras. Vamos pegar a Globo, que é especificamente a nossa maior emissora aqui, que tem um canal especificamente voltado para o esporte, que é a Sport TV. Óbvio que tem cobertura e transmissão,
e aí você pega a Premiere, que é só cobertura de jogos, né? Que é só transmissão de jogos. Imagina o sofrimento desses caras sem programação nenhuma, né? Imagina a É, quantidade de pessoas que devem ter cancelado o Premiere por conta de falta de jogos, né? E verdade. eu não recebi nenhuma comunicação do Premiere isentando o pagamento nesses meses, que eu acho que deveria ter sido feito. Consequentemente, você iria manter a assinatura, mas sem usufruir o programa, você não iria pagar, né? E eu não cancelei, porque eu acho que é um trabalho Você, danado para você cancelar, mas eu acho que a maioria das pessoas deve ter cancelado a assinatura do Premiere, né? eu acho que nesse momento, né, tem que ter esse bom senso, acho que de todos os lados, tanto para quem é o contratante e quem emite, né, o serviço. Porque tá todo mundo numa situação, tá todo mundo no mesmo barco, né? Acho que se cada um ceder um pouquinho, ajuda, né? Ô Júnior, você tinha algum contrato, alguma coisa para fechar nesse intervalo assim da janela e que impactou por causa da pandemia? Olha, Fernando, a gente, graças a Deus, tinha a negociação do Antony em andamento, que foi concretizada em fevereiro, talvez uma semana antes do isolamento na Europa. Então foi assim, nos 45 do segundo tempo, né? Nossa. E essa era a transferência de maior importância naquele momento ali. É, então a gente agradece a Deus muito por ter conseguido ter feito num tempo hábil de ter acontecido a transferência, que foi importante para o São Paulo e para o Antony, né? E, por outro lado, a gente tinha muitos acordos de patrocínios, de licenciamentos, que acabaram sendo pausados, todas as empresas do outro lado querendo esperar também a movimentação de abrir suas fábricas, as suas lojas, né? Porque não adianta assinar um contrato também e ficar ali parado, tendo que ter uma expectativa de pagamento de mínimo garantido do contrato, né? Então, no caso de licenciamento e no caso de patrocínio, a mesma coisa, né? Ninguém vai investir em patrocínio num momento desse, né? É Então, a gente verdade. tem bastante contrato ali que está pausado. A Marina, que é a nossa rede de marketing da frente desses contratos, mas ela monitora todos os dias. Me passa um relatório praticamente semanal dessa relação com as empresas e como que tá. Algumas coisas começaram a andar, Fernando, a partir Que dessa bom, última né? semana. É, a gente viu que dois fornecedores já começaram a se movimentar. Um já está programando o lançamento de um produto agora para o mês de julho, mas já está atuando, né? Enfim, é, cara, tá, que nem eu te falei no começo, tá começando um movimento e a gente espera que nos próximos dias a gente consiga enxergar também uma diminuição no número de contaminados e de mortes no nosso país, né? Porque, infelizmente, não é isso que vem acontecendo, né, cara? Então, eu acho que, paralelamente a essa diminuição do número de contaminados e de mortes, a gente vai conseguir ter uma ativação do mercado em si, né? Com menos preocupação das pessoas irem trabalhar e se contaminar aí no transporte ou no próprio comércio, né? No nosso negócio, Fernando, lá no escritório, a gente está ainda no home office, a gente está analisando semana a semana, né, como que está o movimento desse retorno, né, das pessoas aqui em São Paulo, e eles estão ainda trabalhando em stand-by. Todo mundo está conseguindo entregar, talvez, na mesma proporção. Eu acho que o home office, essa pandemia acentuou mais o home office, né? Porque eu até falo, numa live que eu fiz com um psicólogo, a gente falou sobre isso. Eu acho que o novo normal vai ser o home office. Acho que muitas empresas vão adotar, porque vai ser uma forma de se proteger, uma forma de proteger o empregado na questão de locomoção, né? De ter o contágio no percurso. Eu acho que vai ser bem interessante. Acho que muitas empresas vão adotar. Porque vamos se adaptar, né? Tudo, né? Vai ser tudo novo, né? Tudo, É o novo normal, né, que todo mundo o fala. novo normal. Mas, assim, eu acho que as pessoas se perde muito, né, em networking quando você fala em trabalhar 100% home office, né? Também. Eu acredito num equilíbrio que possa ser uma mescla entre estar no escritório, que pode ser uma coisa bem racionada e talvez não todo mundo junto no escritório, né? Talvez de forma bem racionada mesmo,
para ter o brainstorm, né? Porque eu acho que é importante, né? Porque você não consegue fazer isso, infelizmente, com a mesma qualidade via home office. E eu acho que vai ter um equilíbrio aí disso, cara, das pessoas trabalharem um pouco em casa, um pouco no escritório, e assim vai descobrindo que existe um volume de produção também, talvez tão eficiente quanto, né? E muito mais barato, né? Também, Eu, né? eu acho que eu Reduz sinto, bastante o custo. eu sinto que esse pode ser o maior efeito para a economia, essa transição da mão de obra, esse equilíbrio entre trabalhar dentro do escritório e trabalhar home office. Óbvio que tem muitas atividades que não vão conseguir trabalhar no sistema de home office, né? Principalmente serviços essenciais, mas eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com serviço, com escritório, com essas coisas ligadas a estar dentro do escritório, eu acho que vão conseguir equilibrar essa questão do racionamento de estar um pouco no escritório, de ter reuniões e estar a maioria do tempo em casa. E, consequentemente, é isso, né, Fernando? Eu acho que a família ganha muito com isso, né, cara? Tem um Com enriquecimento certeza. muito grande, né? Eu acho que, eu penso, tenho certeza que isso possa resgatar um valor muito valioso que é o contato diário com a família, com mulher, com filhos, com pai, com mãe, com vó. Porque tem empresas que já adotam aquele sistema de horário flexível, né? Que aí a Uhum, pessoa chega, o horário e cumpre a jornada, né? Diferente do uhum. horário que ela chegar. Já é um avanço. Mas depois da pandemia eu vi que intensificou muito essa questão do home office, né? Só que o grande problema é assim, é a rotina, né? Às vezes, igual como no caso agora, que as crianças estão tudo em casa, né? Então, às vezes atrapalha um pouco, né? Você trabalhar e cuidar de criança, então tem que ter essa conciliação, né? Vamos ver depois quando voltar, porque as aulas parece que aqui no Brasil só vai voltar mesmo, acho que em setembro, né? Tem alguns casos que é difícil, né, Fernando? Tem alguns casos que o marido ou a mulher não se aguenta e aí é pior, né? É Isso perigoso. é verdade. Já no 50 é normal, né? Na verdade, assim, não se conhecendo agora, né? Porque antigamente só É, trabalhava, né? Agora que tá na porque às pandemia, vezes... tá todo mundo se conhecendo. Exatamente, cara. Exatamente. Mas eu acho que tudo é uma transformação, né? A gente vai se adaptando, né? É a questão da adaptação. Em toda a esfera, eu acho que vai ser uma revolução. É como se fosse uma nova revolução, né? Porque você vai aprender muitas coisas, como a gente vai lidar com o pós-pandemia, né? Como eu estava falando ontem com o meu amigo lá na Polônia, ele falou que lá já está bem avançado, já liberou tudo, né? Só parece que a cidade está fechada assim para o turismo, mas o comércio está aberto, tudo com protocolo. Ele está dando aula de karatê, então ele tem um certificado, uma autorização do governo, ele falou, uma autorização do governo, que ele tem a quantidade de alunos que ele pode dar aula ao ar livre. Então, tudo é outro mundo, né? Assim, é uma organização melhor, né? E A eu acho que própria, faltou isso aqui. Acho que a aqui no própria Brasil Nova faltou essa Zelândia, organização para a gente já tá liberado, né? Porque a muitos própria lugares Nova Zelândia tentou. teve, a própria Nova Zelândia zerou os casos, né? E conseguiu Então, 17 dias. voltar ao normal. É óbvio que estão fechadas também as fronteiras, né? Você não pode é, ter fragilidade em fronteira, em receber essa contaminação externa, né? E tem outros países também que estão quase zerando os casos. Mas aqui no Brasil, Fernando, em vista da Europa, principalmente de países pequenos como a Polônia, cara, aqui você tem 8, 10 países, né, cara, dentro de um país só, né? Também Então, às vezes, acho. cada estado nosso é um país diferente, com características diferentes, né, de temperatura, de população de costume. Então, a gente sabia que no Brasil ia ser um pouco pior, né? Até porque você tem muitas aglomerações em periferias, né, em lugares periféricos. Isso é uma coisa difícil de você controlar, né? Não é tão simples. E, por outro lado, a gente não tem cultura, né, cara? Cultura de se preservar, né? Eu Você acho assim, falou tudo. enquanto... Aqui na periferia, igual eu que estou na periferia aqui, Júnior, igual aqui é bem complicado. Parece que não está acontecendo nada. Exato. Até para você vê muita gente na rua, você vê muita gente nos mercados, sabe? Quando no começo, que aqui foi mais intensificado a quarentena,
o pessoal ainda estava com um pouco de medo, mas depois liberou geral, sabe? E eu acho que no centro, nos bairros mais abastados, as pessoas estão mais condomínios, essas coisas, as pessoas ficam mais em casa, mas na periferia. E outra coisa, Júnior, que eu costumo dizer, na periferia, o quintal da casa do ser humano, do indivíduo, do cidadão, é a rua. Porque ele mora já num barraco ou num quartinho, então com 5 pessoas, aí ele não tem como ele ficar, ele já fica aglomerado em casa, né? É diferente, é totalmente diferente. E eu percebi muito isso aqui, né? Ô, Fernando, eu penso o seguinte: se o comércio abrir, a população vai sair. Não tem jeito, infelizmente é uma lógica. Porque, assim, o que eu mais vejo aqui no meu bairro, domingo eu saí para correr aqui no bairro, aqui numa pista aqui na Luiz Carlos Berrini, e o que e eu tava de máscara. Mas as pessoas que estavam sem máscara eram as pessoas do grupo de risco, entendeu? É, Então, assim, é inaceitável, né? Que essas pessoas não tenham preocupação em se contaminar, né, cara? Eram pessoas de 50, 60, até de 70 anos que estavam ali praticando, ou caminhando, ou correndo, e estavam sem máscara, cara. E quando abre um comércio, mesmo que seja delivery, você vê aglomeração de pessoas, não tem jeito. Eu, você eu, viu, eu não sei se você viu que o pessoal quer limitar, reduzir o horário do shopping e 4 horas de mini trabalho, shopping. né? São 4 horas no total, né? Então, você não acha que é pior, Júnior? Eu acho que é pior, porque aí vai reduzir, vai mais pessoas ao mesmo tempo. Mas eles vão limitar o número de pessoas dentro do shopping e dentro das lojas, né? Então, você Mas e vai fora? limitar. Fora Igual você vê, estacionamento, né? Ninguém vai no shopping a pé também, é difícil, né? Vai de carro. eu sinceramente acho que eu acho que é pior. Eu acho que é pior quando você reduz o tempo, né? Porque aí a O pessoa tem menos tempo. que eu senti, Fernando, foi, a um primeiro momento, o governo de São Paulo foi muito rigoroso, né? Inclusive comprou uma briga velada com o presidente, Sim. ele e o prefeito, né? Os dois estavam sempre juntos. Depois É, eu senti um rompimento dos dois, do próprio governador com o prefeito. E num terceiro momento, eu sinto que eles estão abrandando demais. Eu não sei se existe um acordo com o governo federal. A gente não sabe muita coisa do que acontece por porque a gente trás. acha contraditório, porque justamente agora que está no No momento pico que para. está no pico, né? Cada dia aumenta, a gente bate recorde no número de mortes, né? Então, Então, isso. e no começo que estava menos, eles estavam mais focados, e agora eles estão mais relaxados, né? E você vê que até os prefeitos mesmo achou contraditório, porque como que só a capital estava liberada, algumas já estava em uma faixa, né, para ser liberado, enquanto o entorno ainda não. Então, e outra, igual você falou, nós, igual aqui em São Paulo, é como se fosse tudo uma coisa só, né? Então, o cara mora no Tabuão, o cara mora em Itapecerica, o cara mora em Santo André, Ferraz, São Bernardo, e vem trabalhar isso na capital. vem trabalhar em Então, São Paulo. como que lá está funcionando de um jeito, aqui de outro? Então, não é contraditório. E até eu achei prudente que os prefeitos, o consórcio dos prefeitos, eles acharam erradíssimo, né? Como que só a capital está liberada e o resto? E aí, sendo que lá está pior. Então, umas coisas que tem que ser. O, Que tem muita o, coisa, parece que a gente não sabe, né? É muita. o Parece que é muito Fernando, viés político, muita briga política, e parece que o é, que é importante mesmo fica para lá. pegando carona aí no que você falou, em estado de Minas foi um dos estados, em proporção ao tamanho do estado e o número de municípios, mais de 800 municípios, foi um dos estados que menos teve número de contaminação e morte, né? Foi. Menos de 10% do estado de São Paulo, do estado do Rio. E desde o início, o governador deu autonomia para os municípios, né? Para fazer o racionamento de acordo com a realidade de cada município. Como é que você vai controlar com uma ação 800 e poucos municípios? Né? Não faz sentido, né? Então foi inteligente, porque tinha município que ia abrandando o comércio conforme ia vendo que estava estável a curva, né? E por outro lado, tinha município que fechava a entrada, entendeu, cara? E fechava mesmo, colocava bloqueio, colocava guardas para poder fazer a seleção. Pessoas da cidade entravam, pessoas que não eram da cidade não entravam. Inclusive, eu fiquei 75 dias em Minas, na casa da minha mãe, e na cidade vizinha,
carros que eram de São Paulo, porque teve um feriado de 7 dias aqui em São Paulo, né? Então a tendência é que todo mundo Foi. fosse viajar aí para a praia, também estava a maioria das praias fechadas, né? E aí em Minas, carro de São Paulo não entrava, cara, na cidade, entendeu? Que é próximo a Escarpas do Lago, que é um lugar muito turístico. Então, placas de São Paulo não entravam. Então, cada município tinha autonomia de tomar a sua decisão, o prefeito tomar a sua decisão do que era importante ou não para o município dele, né? Talvez, você falou uma coisa, os prefeitos se juntaram achando que foi uma decisão errada, né? Porque você está aqui no município de São Paulo que emprega quase todo mundo, né? Do entorno todo, né? Desde Guarulhos, a Santo André, a São Bernardo, a Capão, enfim. E ao mesmo tempo você tem regras diferentes, né? Para pessoas que estão vivendo a mesma realidade. Então não fez Isso muito mesmo. sentido mesmo isso. Né? Realmente. No futebol, a gente tem uma dinâmica um pouco melhor, porque quando se libera um clube, se libera os quatro grandes de São Paulo, né? E automaticamente os clubes também que estão disputando o Campeonato Paulista. Então, os clubes devem retornar agora, devem fazer um teste na sexta-feira, a maioria dos clubes, tá? E devem voltar a treinar a partir de segunda-feira, um sistema talvez 4x4, um sistema racionado, né? Que não tenha contato, não tem aglomeração de 30 e poucos atletas ali por categoria. Mas eu acho que o grande problema do futebol na preparação, né? Eu acho que no físico, né? Na preparação física, porque no campo eu acho que não tem tanto problema porque é aberto, né? É mais o contato, né? Mas aí Igual, você muda, né? Os trabalhos serão fechados de academia, você faz trabalhos aeróbicos dentro do campo, né? Então você né? acaba Então, mudando um pouco o roteiro de atividade para poder não ter aglomeração mesmo. E aí você faz períodos intercalados, né? Em vez de fazer todo mundo junto, você faz períodos de hora em hora com 4 em 4 atletas, né? Justamente para ter eu o acho que tem um distanciamento. jeito, tem E uma eles não forma de tomam, flexibilizar. banho no vestiário. Eles vão embora com a roupa de treino, entendeu? Justamente para não ter essa aglomeração. Então, assim, cara. No final das contas, o melhor cenário para todo mundo era que todo mundo se contaminasse, né? Que não é do grupo de risco, e que todo mundo tivesse imune ao vírus, né? Mas enquanto a gente ficar escondido, cara, quem não é do grupo de risco, a gente vai ficar com esse medo de sair, Eu né? costumo dizer que todo mundo vai pegar, porque enquanto não tem vacina, primeiro que todo mundo vai pegar, que é um vírus, né? Não tem como a gente fugir disso. Só não sabe como que vai ser, né? A ideia do isolamento era para não colapsar a saúde pública. Mas o que a gente sabe é que todo mundo vai pegar. Graças a Deus, É, assim, na nossa família, a gente não teve nenhum caso, né? Eu até agradeço porque a gente fica preocupado, né? Porque tem muitos, a gente vê muitas mortes, né? E cada um sente de um jeito, é uma doença nova que a gente nem sabe quais todos os sintomas, né? Tanto é que no começo era para não usar máscara, era só para deixar os profissionais, depois mudou que tinha que usar. Então, a gente está aprendendo, né, ainda. Então, eu agradeço, assim, porque na minha família, graças a Deus, a gente não teve nenhum caso confirmado. e a gente, a maior preocupação são as pessoas do grupo de risco mesmo, né, Fernando? Porque eu tenho minha mãe, a gente tem pessoas da família que são diabéticos e tem problema Sim, pulmonar. Então, acho que a maior preocupação nem é comigo, cara. Porque a maior preocupação é em eu me contaminar e eu trazer isso para minha casa, né? sim. Então, sempre foi a minha preocupação. Quando eu fui para Minas, eu fiquei 15 dias de quarentena em casa, em São Paulo. Depois fiquei mais. Eu tenho uma casa em Minas também do lado da casa da minha mãe. Fiquei mais 15 dias isolado antes de ter contato com ela. E aí, Sim, depois disso, eu comecei a ter o contato com a minha mãe. Mas mesmo assim, você fica preocupado, né? fica, né? Então, aqui Então eu sempre. não parei, né? Como o meu ramo não parou, né? Que é o mercado, ficou eu e minha esposa trabalhando. Meus filhos ficou quase 60 dias em casa sem sair. Aí minha mãe estava na praia, veio, buscou eles, não aguentou de saudade. Minha mãe estava pirando já, aí veio, buscou eles e eles estão lá com a minha mãe. E Uhum. assim, graças a Deus também, igual eu que estou aqui trabalhando, a gente fica pensativo, fica com apreensivo, fica com medo, né, com receio, porque a gente não sabe, são pessoas todo dia circulando, né, com a gente. Eu ainda vou fazer compra, vou em outros lugares, então Vai fazer ação social, né? Eu vi que você não está parando aí, tá cada dia num não, lugar então diferente ajudando.
Graças a Deus, então. Parabéns, parabéns pela atitude, que é muito nobre, cara. Não, então, eu só fui intermediário. Graças a Deus, sim, meus amigos entraram em contato comigo, muita gente que não está morando mais aqui no bairro. A gente conseguiu ajudar muitas pessoas e ajudar o próximo, né? Não tem retribuição melhor, né? Ainda mais nesse E, momento, né? Que todo mundo precisa sem recurso, né? sim, sim. Você não tem de onde tirar, né, Aqui nesse momento, né? e eu que estou num lugar que é bem vulnerável, assim, né, na periferia, bem vulnerável. Mas graças a Deus está tendo muitas ações. As pessoas têm, não só eu, como muitos estão ajudando da forma que pode. E isso que é legal, né? O brasileiro é assim, né, Júnior? Acho que o brasileiro é bem solidário. E quando tá no enfrentamento assim de qualquer situação, que eles se prontificam a ajudar. Então e outra, a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que são assim e temos que ajudar o próximo, sim. Mas Júnior, e falando em periferia, toda criança sonha em ser jogador, né? Toda criança quer jogar futebol, virar jogador. Como que é essa captação sua na base? Como que é essa questão das crianças? Qual a idade? Como que funciona isso aí? Fernando, infelizmente, é o que eu falo com o Felipe, né, diariamente. A gente não consegue realizar o sonho de todos os meninos, né? Porque se não é todos, 80% dos meninos querem ser atletas de futebol, né? Baseado nos seus ídolos aí, que são super-heróis para eles, né? E, e a gente tem um assédio muito grande, como outros agentes também têm, de garotos jovens, às vezes com 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, que querem uma ajuda para poder entrar, né? Nesse caso, Fernando, o que a gente faz é orientar, né? Orientar um caminho mesmo, que o caminho mais natural para um menino jovem, a partir dos 6 anos, é uma escolinha de futebol, né? Uma escolinha boa, que tenha credibilidade, com bons professores, que vai poder direcionar esse menino através, óbvio, depois, antes de ter trabalhado esse menino dentro da sua estrutura, né, com treinos baseados pela idade, vai poder direcionar ele para um teste num clube. Muitas escolinhas já têm parceria com clubes ou levam uma bandeira de um clube por trás. Então, esse trabalho, infelizmente, a gente não faz, porque a gente não tem braço para isso, né? É muito trabalhoso, você tem que pegar um menino, é uma mega responsabilidade, você tem que ter uma pessoa responsável junto, ou o pai ou a mãe, você tem que levar ele talvez para um estado diferente, para uma cidade diferente, agendar o alojamento, aí ele tem um período de teste, você tem que controlar as pessoas todas, você tem que estar lá com o pai, com a mãe. Então, é muito trabalhoso esse processo. E geralmente quem faz esse processo é a pessoa que some depois no futuro, né? Infelizmente, esses caras não têm um reconhecimento, né? Mas a gente começa a trabalhar com eles a partir dos 14 anos, né? Que é uma idade já propícia para alojamento, né? O cara já está apto a se alojar no clube. Então, a partir dos 14 anos, a gente imagina que a gente possa ser útil, o nosso trabalho começa a ser útil para um garoto desse e começa a fazer sentido ter um trabalho com um garoto de base, né? Então, os nossos modelos de captações são no clube, a gente já, ou atletas estão chegando, ou atletas que já estão no clube, a gente tem 12 clubes mapeados entre São Paulo e Nordeste, que a gente tem um braço em Salvador, que atende o Nordeste, e temos aqui em São Paulo uma estrutura de 5 scouts. Então, a gente tem mapeado todos os clubes que a gente, grandes aqui de São Paulo e do estado, aqui no raio de alcance nosso, e também no Nordeste são 4 clubes. E dentro desses clubes a gente tem um banco de dados muito rico, com todas as informações possíveis dos atletas, e a gente vai se atentando às oportunidades, né, de jovens atletas. A gente mapeia mais ou menos os atletas que a gente quer trabalhar, né? E a gente tem tido muito êxito. Nesse período de pandemia, a equipe está trabalhando, o Felipe tem feito um belo trabalho com a equipe de scout, não sei se o Henrique tem te comentado, mas a gente tem feito captações importantes. Aí, se eu não me engano, só nesse período de pandemia a gente teve a captação de 6 atletas de alto nível para jovens, né, para trabalhar, e a gente conseguiu toda semana dar um tipo de treinamento diferente para eles, né, trazer um nível de conhecimento. Então foi o Lucas no primeiro momento, né, compartilhou um pouco da história dele da base, desde dos 14 anos, a gente fala do sub-15 até a estreia dele no profissional. Então, ele compartilhou a história com todos esses meninos, e tanto os meninos que já estavam na nossa base, quanto outros meninos que a gente convidou para a plataforma, né, para poder assistir fechado via Zoom. Depois, numa semana seguinte, a gente teve com um fisiologista do esporte, né, que é o Rodrigo, que está fazendo um trabalho com a gente, inclusive especificamente com o Antônio agora.
nesse período de paralisação. Num outro momento foi o Anthony, né? Porque é uma história mais fresca, né? Até para os jogadores, né? Que acabou de sair da base, um ano de profissional, já está vendido para o Ajax. Então o Anthony compartilhou toda essa história com esses meninos também. A gente abre uma rodada de perguntas para cada um deles, né? Então você vê que ali existe aderência, cara, era quase 100% dos nossos atletas e dos nossos convidados, porque eles estavam interessados, era um assunto de grande interesse para eles, né? Era essa a nossa preocupação, trazer um assunto que eles conseguissem participar de fato, né? Não tá ali para fazer uma brincadeira, enfim. E Sim. por último foi o William Capita, que é consultor financeiro, né? É um tema voltado à educação financeira, porque é um tema de tão grande importância. E também os meninos, esse último tema foi com os pais, né? E uma orientação bem direcionada mesmo. O William foi atleta, ele, paralelamente ao futebol, ele estudou, ele foi fazer uma universidade, depois ele continuou a estudar, e hoje ele é gestor de patrimônio de vários jogadores, né? Então, foi muito rico esses dias que a gente conseguiu introduzir essas palestras, né, com esses meninos, e a gente fundou com isso a Forcon Academy, que vai ser uma plataforma de vídeo direcionada a compartilhar informações que vão ser ricas para a carreira deles e de outros meninos, né? Então, para a gente foi Legal. bom que a gente acabou trazendo essa plataforma para a nossa base de trabalho. E, inclusive, por último, agora, eu fui convidado pelo Bahia. O Bahia está fazendo uma plataforma de vídeo também, no clube. E eles estão pegando vários profissionais referências em seus segmentos para fazer vídeo. Então, eles vão ter vídeo como se fosse um Netflix. Então, Sim. ele pegou vários profissionais de referência do mercado e a gente vai conseguir. E a gente foi convidado para estar junto num projeto bacana deles. Enfim, então eu acho que o trabalho vem trazendo resultado. Também nesse período de pandemia a gente conseguiu reciclar os meninos, né? Tanto o pessoal de scout quanto os meninos da agência, fazendo atualizações cada um na sua área, né? Então foi muito rico para a gente. Além do sistema de informação nosso, que a gente deixou ele impecável. Hoje a gente tem informação de tudo online, onde quer que for, na plataforma, no notebook, no celular, enfim. Então a gente conseguiu, cara, a gente conseguiu tirar um bom proveito nesses dias de pandemia. E eu fiquei muito feliz, entendeu? Tinha muita Ah, coisa fica, pendente, a né? gente atualizou. Eu fiquei muito feliz com o resultado da minha equipe, sabe, Fernando? Eu acho assim, o crescimento da Forcon está muito associado a todo mundo que está ali dentro. Porque cada um tem um papel diferente ali dentro. Ninguém quer estar acima de ninguém, sabe? Cada um Sim, comemora o êxito isso do é bom, outro, né? né? Então a gente tem tido muito êxito nisso. A gente formou de fato uma família, crise de preocupação um com o outro, todo mundo preocupado se estão se protegendo, se estão se alimentando bem, se estão se cuidando. Infelizmente, um dos nossos membros foi contaminado com Covid, então existe uma preocupação diária com ele, de todo mundo, todo dia. Então, cara, eu vejo que a gente está tendo um crescimento muito saudável, sabe? Ah, mas Em isso relação à nossa isso estrutura. é evidente, sabe, Júnior? É o que eu percebo de fora. Mesmo de fora, eu vejo essa evolução, né? Essa questão dessas palestras, isso é importantíssimo. E isso engrandece tanto os jovens, né, que está chegando, essas palestras, mas tanto para vocês também, né? Porque vocês têm um know-how, né? Não cabe aqui eu até falar, redundante, mas isso é latente, fica evidente isso. Eu que acompanho, né, por você ter uma relação mais próxima com você, eu vejo isso e é muito legal. Como eu te falei, eu acompanho desde da criação e vejo essa evolução, né? E essa questão dessas palestras, de trazer o conhecimento. Uma coisa até que uma vez eu conversando com o Lucas, a gente falou, a gente tem que ter esse conhecimento, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que eu esteja jogando bola, pode ser que eu não esteja, né? Então, é É, importante. mais do que ter o conhecimento é você conseguir transmiti-lo, né, Fernando? Porque por mais que você acha que não, tem muita gente que quer compartilhar esse seu conhecimento, que quer entender como que é, que tem vontade de trabalhar talvez no nosso segmento, né? Atletas que têm vontade de ter algum conhecimento que eles não têm, coisas que o clube não fornece para eles, né? Então a nossa preocupação é justamente essa, cara, é trazer o benefício do conhecimento que essa pode ser, não, eu tenho certeza que é a maior riqueza que o ser humano pode ter, né? Muito mais que qualquer dinheiro, Eu costumo dizer né? que conhecimento ninguém tira de você, viu, Júnior? Porque a pessoa consegue tirar tudo, mas conhecimento não tem como. Não tem como a pessoa abrir a cabeça e tirar. Né? Exatamente. E você está de parabéns, eu acho que está no caminho certo. E isso é o fruto que você está colhendo. Acho que cada dia você está colhendo mais e mais.
Porque eu vejo o crescimento, né, da Forcon, como eu te falei, e isso é fruto do quê? Dessas estratégias, né, de ter uma visão, de ter o olhar à frente. Às vezes a pessoa assim, não, você vai fazer isso, o cara quer só jogar bola, o negócio é o cara só jogar bola. Mas Eu não é só tinha, isso, eu tinha, eu né? tinha muita barreira dentro da minha equipe, o Fernando. Quando eu queria fazer uma coisa, não, não funciona, o jogador não vai fazer isso, dessa forma não vai. Eu falava, não, vamos tirar essa tampa dessa caixa sua e vamos sair para o mundo e mostrar Lógico, para ele que existem possibilidades muito bacanas além de dentro dessa caixa que ele vive aqui. E quando você sim, começa a mostrar para o atleta, para o jogador, você consegue convencer ele que existe realmente um mundo muito grande lá fora e que ele faz parte desse mundo e que ele é responsável por muita coisa, né, em relação à sociedade, ele começa, quando ele entende, ele aceita e ele vai fazer, cara. Ele entende que é importante para ele como atleta, como pessoa, como cidadão. E a gente tem conseguido quebrar barreiras sim, sabe? Mostrando com informações que o futebol não é ali dentro daquelas quatro linhas, né, cara? O futebol é muito além disso, né? O futebol sim. ele traz a alegria, mas ele pode trazer também muita informação, né? Principalmente de cunho social, enfim. Então a gente tem conseguido o mais importante, né? Trazer os atletas para essa conscientização e dentro dessa conscientização fazer com que eles tenham ações, né? Para poder contaminar a população. E, cara, a gente tem clientes aí que são caras que influenciam milhões de pessoas, né? O seu Lógico, primo, o Gabi, o Anthony, o Gabriel Xavier, o Richard, o Guilherme, cada um dentro do seu raio de alcance, mas são pessoas que influenciam. Então, lógico. E é um eu acho que exemplo, né, Júnior? eles É um têm que ter exemplo para ser. eles têm que ter a noção de responsabilidade que eles têm, sim, cara. Cada um com o seu público, cada um tem um público diferente, mas cada um com o seu público tem que ter uma responsabilidade e também tem que ter responsabilidade social. Isso é uma coisa que a gente sempre bate, entendeu? Então, lá na agência, a gente tem uma agenda paralela social com uma série de oportunidades de ativações e o tempo todo a gente está estimulando eles a participarem ou a entrarem. Também não dá para alcançar todo mundo, né, Todo, Fernando? mas Porque imagina a quantidade de pedido que você tem, desde menina, pessoa que tem uma doença que quer que você publique aquilo, até pessoas que querem fazer um leilão, que quer arrecadar dinheiro para uma comunidade X. Então a gente não consegue atender todo mundo e também você polui demais, né? A comunicação fica poluída. aí também Então a muda gente. um pouco o foco, que o seu foco não é esse, né? O seu foco é Exato. outro, Então, né? exatamente. Então o que a gente faz? A gente vê a identificação do atleta, né? Com que causa ele se identifica, né? Qual que é a motivação que faz levar ele a ajudar uma pessoa? E aí a gente começa a trabalhar em cima desse direcionamento que o próprio atleta dá pra gente, né? Então aí a Sim. gente traz uma série de oportunidades de ativação para retribuir um pouquinho, né? Do que a sociedade, do que E eu Deus, acho que assim, primeiramente, do que o esporte em si, o futebol, deu para eles, né? esse cunho social é importantíssimo, viu, Júnior? E é uma forma, porque assim, queira ou não, o mundo dos jogadores é um mundo fechado, né? Igual aqui no Brasil, um jogador para ele sair na rua é complicadíssimo, né? Para ele sair na rua. Então, às vezes, é uma forma de se aproximar, né? Porque falta um pouco de proximidade, né? Os jogadores. Com a questão social, né? Porque um jogador que igual o Gabigol sair no Rio, ele não consegue andar, né? Ele não tem esse É, mas, contato, né? mas, por exemplo, o Gabi, cara, existia uma preocupação inicial muito grande, cada um para ajudar a sua comunidade, né? Então, o Lucas aí do Jardim Miriam fez a contribuição dele para o Jardim Miriam. Eu acho que não foi só uma vez, eu acho que ele tá, ou ele estudou, ou ele fez outra. Não quis comunicar, né? O direito dele de não comunicar isso. O Gabi fez também, não quis comunicar lá em São Bernardo. É, na comunidade dele, e ele ajudou muita gente, e depois ainda emplacou uma campanha com finalidade social, né, do Covid lá em São Bernardo, junto com a prefeitura, e a gente tem desenhado outras ações agora também, porque não adianta você fazer uma vez só, né, Fernando? Não A, é. a pandemia vai acabar, mas a crise vai ficar, né? Então, assim, o que eu acho também, Fernando, não adianta você ajudar e dar só. Você tem que criar conceito das coisas serem sustentáveis. Porque você vai ajudar uma família um mês, o outro mês ela vai passar necessidade de novo.
Se você não tiver um meio de contribuir para essa família de novo, não vai adiantar todo o trabalho que você fez no mês anterior, não vai adiantar nada, né? Então, eu penso que as coisas têm que serem sustentáveis, você tem que dar meios para a pessoa conseguir girar a economia dela ali, né? Seja no bairro, na favela, na periferia, onde for, cara. A pessoa tem que ter meio do que ela sabe fazer para poder sustentar, porque ela não vai viver por conta da sociedade o tempo todo, né? Ela não vai viver por conta de programas sociais o tempo todo. Então, eu acho que, óbvio que isso é uma responsabilidade do governo, né, cara? Dos governos em si, né? Desde o prefeito até o presidente, fazendo escala. Mas eu acho que a gente tem, quando eu falo a gente, né, que talvez foi um pouco mais privilegiado, um compromisso com cada um, talvez com a sua comunidade no mínimo, né? No Sim, mínimo. sim, Júnior, você está certo. E é um pouquinho, Júnior, não precisa muito não. Como eu te falei, uns amigos meus, um deu mais, outro deu menos, mas um pouquinho é importantíssimo, porque de pouquinho em pouquinho a gente consegue juntar e fazer o montante, né? E é muito gratificante, assim. Verdade. Então, Verdade. assim, às vezes Eu as vi pessoas que falam você assim, eu ia com quero fazer um pizza. montão, né? Mas não vai conseguir abraçar o mundo. Ou Não igual vai. você falou, fazer a comunidade, né? Pô, igual o Lucas fez lá no Jardim Miriam, o Gabigol lá na região dele, o Teve Richard. o Anthony também, que fez em Osasco, o Gabriel Xavier, que fez Então, na Zona Norte, o Richard fez lá em São Sebastião do Paraíso, o Guilherme também fez lá em São Bernardo. Cara, você vê que todos é eles importante. fizeram. Uma... E ajudou aquela comunidade local, mas já fez a sua parte. A gente fica assim, e o outro não vai fazer, o outro. Mas através de vários, né, que tem um pouquinho de sensibilidade, a gente consegue. Nós não vamos mudar o mundo, infelizmente, né? Eu costumo falar assim, não vamos mudar o mundo, mas a gente está fazendo a nossa parte, né? Se você ajudar um, já é. Se cada um ajudar um, já é de grande valia, né, Fernando? Se parar pra pensar. Nossa, né? Um ajudando um, né? Um ser É. humano ajudando o outro, o próximo, tá ótimo. Eu vou dar um exemplo rápido, até porque o nosso tempo, eu não sei como é que Já tá, está mas acabando, né? Passa rápido, né? eu tive lá em Minas 75 dias e eu tive muito contato com o pastor da igreja da minha mãe lá, que é uma igreja presbiteriana. E foi muito rico para mim, porque esses caras têm um pensamento totalmente diferente, né, cara? Eles vivem num mundo espiritual diferente, eles são muito puros e limpos em relação a várias coisas. A maior contribuição, assim, a maior ideia que eu tive numa conversa com ele, não que ele me pediu nada, foi: a gente precisa ter alguma coisa sustentável para poder ajudar as pessoas todos os dias, né? Então, eu estou desenhando um projeto que é ter uma padaria solidária, onde eu emprego pessoas de rua, mesmo pessoas de rua que eu falo, pessoas que têm moradia, mas que não têm, talvez, está desempregado há um tempo, ou o pai, ou a mulher, e não tem meios mesmo de sobreviver. Então, que você empregue 6, 7, 8, 10 pessoas numa padaria dessa. E que você consiga contribuir com outras pessoas com pão e massa, né? Aí você pode determinar dentro da sua linha de produção que você possa fazer. E, por outro lado, o negócio tem que ser sustentável, porque também eu não vou colocar dinheiro todo mês lá. O negócio tem que ter sustentável porque ele se paga vendendo o pão. Então, o pão que ele vende, talvez com uma forma diferente de vender, entregar em casa, por exemplo, que é uma coisa nova, entregar pão em casa quentinho, saindo do forno toda hora, você consegue pagar os custos da padaria, que é o que a gente queria, pagar os funcionários, pagar os insumos que são usados ali na produção do pão. Então, assim, com isso, quantas pessoas, eu não consigo mensurar ainda, eu não fiz essa conta, mas quantas pessoas a gente consegue ajudar? Se cada um que pode, e não é um investimento tão alto, desenhar, eu acho que mais que o dinheiro, é um projeto bem elaborado para que ele consiga ser sustentável. Talvez a palavra que eu mais falei hoje aqui foi sustentabilidade, porque eu acho que é essencial as coisas acontecerem sem que você tenha que pôr o seu dedo toda hora, entendeu? Acontecerem por si, né? A gente colocar o recurso para ele rodar sozinho. Eu acho que Exato. é válido, eu acho que é um caso salutar, eu acho que está certa a ideia. Essa questão das pessoas mais vulneráveis é bem importante, porque às vezes as pessoas estão lá não porque querem ou por outra condição. Cada um, eu que participo dessas ações, que vou na rua, cada um tem uma história. Às vezes você vê a pessoa, você vai conversar com a pessoa tem casa, mas quer ficar lá porque quer cuidar de outra pessoa. Tá? Então é bem complicado, né? Mas tem pessoas, acho que tem um coração puro e pode ajudar o próximo, né? E eu acho que você tem esse olhar de olhar para o próximo,
né? Desde quando a gente se conheceu, você sempre tem esse olhar de não fazer algo só por fazer, mas fazer algo para o próximo, de sempre pensar no bem-estar. Então, com certeza, Júnior, é uma ideia boa. Acho que nessa cidade é pequenininha, como é que é lá? Eu É não bem sei. pequeno, são 18 mil habitantes. É mais fácil, né, você resolver um problema social. Mas a prefeitura, então você fica refém de um sistema solidário, né, de pessoas que querem ajudar no dia a dia. Muitas pessoas, ó, Júnior, assim, igual eu recebo muita ajuda, né? Que as pessoas, ó, eu quero ajudar, mas eu recebo muitos pedidos também. E às vezes você vê que a pessoa, às vezes, acaba se acomodando e acaba querendo, como posso dizer assim, abusando, sabe? Então Eu é sei. bem complicado também. É igual você falou, a gente tem que ter esse filtro de saber ó, quem pode ajudar, quem não pode, como pode, porque tem pessoas que, infelizmente, aí, por causa da situação, acaba abusando. Júnior, cara, já vamos encerrar, né? Obrigado por aceitar o convite. Fiquei muito feliz. Você é um cara que eu conheci assim nossos encontros e tive uma Família, né? oportunidade. Nós somos de família, né? E Graças a acabei. Deus, graças a Deus eu tive a oportunidade de entrar nessa família Moura aí, graças ao Lucas, ao Jorge, à Fátima, que eu sou extremamente grato. E, cara, eu amo muito vocês, a família de vocês, e a gente tem um carinho, assim, nos nossos encontros, que não, talvez Sim, não são tantos agora que o Lucas tá longe, né, mas os nossos encontros de família, e eu vejo o carinho que vocês têm um com o outro, é um motivo de orgulho danado, assim, a preocupação que a sua tia tem com todo mundo da família, sim. o seu tio tem com todo mundo da família, e mesmo hoje os dois separados têm uma relação tão digna, assim, cada um com o seu novo cônjuge, mas você vê que os dois têm relação digna e de respeito, e eu sou um privilegiado de ter a oportunidade de ter entrado nessa família, sabe? Assim, Mas é recíproco, viu, Júnior? Porque assim, assim, a gente, todas as vezes que a gente se conversou, e você, eu me identifiquei muito com você, porque assim, você tem uma mente muito aberta, você tem uma visão ampla do negócio, e eu gosto de pessoas, eu gosto de andar com pessoas inteligentes. Então, eu acho que a gente aprende, né? Toda vez que eu encontro com você, eu aprendo muito com você. Tive essa ideia de convidar você, porque eu acho que você tem um olhar e pelo conhecimento do futebol, né? E a sua ascensão, e isso é um orgulho para mim, né? Como quando a gente quer bem uma pessoa, a gente fica feliz quando a pessoa está Pô, sempre evoluindo. agradeço. Então, assim, é recíproco o sentimento. Minha família também tenho certeza que adora você, ama você de paixão, como eu também. E continua Valeu, sendo meu. assim, esse cara 10 cuidando de todos aí, todos os jogadores, que eu acho que você vai ser referência, né? Vejo isso, as pessoas, você sendo uma referência para o futebol aqui no Brasil, como empresário mundial. Essas ações que você faz de trazer conhecimento para os jovens, isso salta os olhos dos pais, né? Pô, o cara vai pegar e falar assim, vou deixar meu filho com... Pô, mas calma aí, lá na Forcon é assim. Então, isso é muito importante, né? Esse olhar, né, de cuidado, É uma coisa né? bacana, viu, Fernando? Porque talvez você crie uma tendência, né, cara, de replicar esse trabalho com outras agências, né? Sim, Mas como a gente, como a nossa empresa, como a nossa agência, tem outros tão bons no Brasil. Tenho grandes amigos aí que trabalham de uma forma muito correta, muito honesta. É raro, mas tem alguns agentes que são, assim, referências também, bastante coisa aí para nós, sabe? Eu tenho referências muito boas para o meu negócio, sabe, cara? De amigos que eu tenho no futebol e que eu absorvi um pouquinho de cada um e foi enriquecendo ali dentro da agência, né? Então, eu tenho a agradecer também meus amigos do futebol aí, pessoas que são dedicados, que estão batalhando seu pão também no dia a dia. E a gente sabe quanto é difícil, cara, você manter vivo um negócio como o nosso, sabe? Hoje, sim, com graças a Deus, certeza. a gente tem uma estrutura bacana, grande, mas eu já fui bem pequeno, cara. E quando você é pequeno é muito difícil você conseguir estruturar o seu negócio, sabe? Porque esse Mas, Júnior, mercado, sabe o que é o bom? Você consegue absorver isso. Você consegue absorver, você consegue filtrar aquilo que é bom. E o bem mais precioso que um pai e uma mãe têm é o filho. Então, eu acho que
isso vai conta muito a favor, né? De ter esse olhar, de ter essa acessibilidade, esse cuidado que você tem com os jogadores. Eu percebo isso, né? Por isso que eu estou te falando, eu acho que isso é importante. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, é igual a gente estava falando, só jogar bola, é só entrar lá, dar uma bola pro cara, o cara não é só isso. Não é. Né? Não é só isso. E depois, ele vai fazer o quê? Depois que sair das 4 linhas, né? Depois que sair do campo. Então, é muito importante, parabéns pela iniciativa de fazer isso. Eu acho que tem que ter mais pessoas assim, mais ideias assim, e mais ideias voltadas para o engrandecimento do atleta, não só como cidadão também, né? Então é muito importante, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de participar mesmo de longe dessa ascensão sua e dessa iniciativa. Obrigadão pelas palavras aí, Fernando. Você é um cara que viveu um pouco da nossa realidade e fala com autoridade. Eu agradeço o convite, cara, e é rápido, né? Instagram derruba com uma hora. Não tá, parece que demora, mas não demora não. Tomara que esse bate-papo continue em alguma nova festa aí da Dona Fátima ou do seu Jorge, ou a gente montar alguma nossa aí e que possa compartilhar mais experiência. Com certeza. Quem sabe, depois a gente marca outra, vai ser sempre um prazer, né? Espero poder logo estar junto pessoalmente com você e a gente fazer aquele belo churrasco como da última vez, que a última vez que a gente se encontrou foi no churrasco. É verdade, cara. Né? Boa noite, abração, aí. Júnior. Boa noite a galera. Fica com Deus. Tá aqui com a gente. Né? Se cuida e que o futebol volte logo e a vida volte ao normal para a gente tá próximo um do outro sempre, né? Isso aí, meu amigo. Valeu, abração aí. Um abraço. Boa noite. Tchau, Boa noite.